Olá, agora vamos ter nossa aula de funções e procedimentos, capítulo 9 do material. Agora vamos ver como modularizar o nosso programa. Até então, nosso programa pode ser visto como um código único que vai sendo executado sequencialmente, de cima para baixo, podendo ter alguns desvios em condicionais ou em estrutura de repetição. E funções e procedimentos também é uma forma, vamos dizer, de haver um desvio, mas o nosso código é como se ele fosse quebrado, como se uma parte específica dele no centro desse código fosse separada do programa principal para ela poder ser chamada, ser executada em diferentes partes do programa. A nossa estrutura de repetição ela repete o mesmo trecho do programa algumas vezes, mas quando essa repetição é sequencial, uma após a outra. Pode ser que a gente queira rodar um programa, ele executar algumas instruções, a gente querer realizar um cálculo, depois executar algumas instruções, outras instruções, depois executar esse cálculo novamente. Ou seja, a gente não conseguiria colocar isso dentro de uma estrutura de repetição. Mas se esse cálculo a gente jogar, separar, tirar do nosso programa principal, conseguir isolar, vamos dizer assim, esse código, eu consigo chamar ele no ponto que eu quero executar e mais para frente eu consigo também chamar novamente esse código e executar de novo, sem ter que criar duas vezes esse programa. Então, essa é a ideia por trás de função. Além de eu também ir separando o programa, o meu programa em diferentes partes, e isso vai modularizando, isso vai deixando mais simples de eu poder olhar e visualizar o que cada parte do programa faz, principalmente partes que eu executo algumas vezes. Enfim, vamos ver daqui um pouco um exemplo para isso ficar mais claro. Na verdade, funções a gente já vem até utilizando as próprias funções da linguagem. Então, print, input, os comandos float, todos esses comandos, essas instruções que a gente executa e ela realiza alguma coisa, são funções. Então a gente já vinha utilizando funções que a própria linguagem de programação já criou e já disponibilizou para a gente. E vocês percebem que eu executo print várias vezes ao longo do meu programa, o input várias vezes ao longo do meu programa. Então essa é a ideia da função, há uma implementação desses códigos. A linguagem de programação, o próprio Python, tem implementação para que o print funcione, o input funcione, que esses comandos funcionem. Mas está, vamos dizer assim, escondido da gente. Então a gente não vê esse código. Mas a gente utiliza essas funções diversas vezes ao longo do nosso programa. Então o que a gente vai ver agora é como a gente criar uma função, que daí você vai saber o que tem no código dela, vamos dizer assim, e que você possa ficar utilizando ela diversas vezes ao longo do seu programa. E funções e procedimentos, então, antes de mais nada, são o que a gente chama de subrotinas. E daí justamente são separadas em função e procedimento. Função é um trecho de código que retorna um valor, que eu posso voltar a utilizar no meu programa principal. E procedimento não. Eu chamo esse procedimento, ele executa as instruções e finaliza, e daí continua a executar o meu programa principal daquele ponto. A gente vai ver, por exemplos, qual que é a diferença de um do outro. Enfim, então algumas vantagens, o meu programa fica um pouco mais modularizado, facilita a legibilidade das principais partes dele, reduz complexidade. Enfim, há vantagens de se programar, de se criar o algoritmo com essas subrotinas. Aqui temos em Python o exemplo de como criar uma. É com esse comando def. Então, vamos fazer o seguinte, vamos lá para o nosso editor. Vamos criar aqui um programa. É mais fácil a gente visualizar isso por meio de um exemplo. Então, vamos supor que eu queira um programa para calcular que seja a área de um retângulo. Então, eu preciso de duas informações, de dois lados. Então, meu lado 1
vai ser um int de uma entrada. Então, digite lado 1, certo? Vou receber o lado 1, vou receber o lado 2. Lado 1, lado 2. Vou calcular. Então, área recebe lado 1 vezes lado 2. Vou mostrar o resultado. Print área é o meu valor da variável A. Ok. Agora vamos supor que esse é apenas um exemplo para a gente entender o conceito. Que eu fosse calcular essa área, depois eu fosse realizar outras coisas. Então tem um print aqui, outros comandos, por exemplo, calcular a área de um círculo. Depois, mais para frente, eu fosse querer calcular novamente uma área. Então, teria que acabar reutilizando esses mesmos comandos aqui para calcular novamente a área. E veja que eu não consigo colocar dentro de um bloco dentro de uma estrutura de repetição, porque eu tenho comandos alheios aqui sendo executados no meio. E daí depois aqui eu teria mais comandos, teria mais instruções sendo executadas, e antes disso aqui, e antes disso eu também tinha outros comandos sendo executados. Então, no meio do meu algoritmo, eu utilizei, eu fiz essa ação 2 vezes. E eu tive que repetir tudo isso. Isso aqui é um cálculo simples, 4 linhas. Agora imagine se fosse ainda uma tarefa com mais instruções. Então, qual que é a ideia? Que eu transforme tudo isso aqui, coloque tudo isso aqui dentro de uma função. Uma função chamada calcula área. E onde que eu crio essa função nesse meu programa, nesse meu algoritmo? No Python, e aqui na minha primeira linha, e vou escrever def, para definir essa minha função. Espaço, vou dar um nome para ela, um nome que represente a ação do que essa função vai executar. Por exemplo, calcula área. Calcula área. Calcula área retângulo. Vou abrir parênteses e 2 pontos. Aqui dentro, eu vou colocar variáveis que essa minha função precisa para funcionar. Para calcular a área do retângulo, o que eu preciso de entrada? Quais os valores? Os 2 lados, certo? Então eu preciso de algo para ser o valor dessa variável lado 1 e algo para ser o valor dessa variável lado 2. Então eu tenho aqui 2 variáveis. Agora vamos pensar só nessa função por um momento. Se eu tenho essas 2 variáveis aqui, qual que é o cálculo a ser feito aqui? O que essa função vai fazer aqui dentro? Vai calcular aqui a área, que vai ser como? Lado 1 multiplicado por lado 2, certo? Lado 1, lado 2. E calculou a área. Então, voltando aqui para o meu programa, ao invés de eu fazer esse cálculo aqui, o que eu posso fazer? A gente diz de chamar a função, apontar para essa função que está executando o que eu quero que seja executado. Então aqui, como que eu aponto para essa função? Simplesmente colocando o nome dela. Calcula área ret. É o nome da função que eu defini aqui. Abre parênteses. E aqui dentro eu vou ter que passar 2 valores que vão ser repassados, que vão ser copiados para essas variáveis da função. Veja que ela está esperando o valor para o lado 1, vírgula, um valor para o lado 2.
vindo aqui no meu código principal, onde que está o valor do lado 1? Na variável L1. Vírgula. Onde está o valor do lado 2? Na variável L2. Certo? Então, esse valor aqui vai ser copiado para essa variável aqui. E esse valor aqui vai ser copiado para essa variável aqui. Beleza. Aqui dentro calculo a área, só que agora é um detalhe. Antes disso, vamos fazer duas separações aqui. O que eu tenho aqui é a minha função. E a partir daqui, o que eu tenho é o meu programa principal. Então, def, a função, segue o mesmo princípio do que a gente viu para a estrutura de decisão, estrutura de repetição, que é o que está dentro da estrutura, eu tenho que dar esse espaço, esse tab. Então, aqui na minha declaração da função, eu também tenho que ter um tab aqui. Então, tudo que eu quiser colocar dentro da função, eu vou ter que colocar alinhado com o conteúdo que está aqui dentro. Quando eu terminar, meu programa retornar aqui para a coluna principal, pode ser que eu tenha até outras funções. Eu posso ter mais uma função aqui definida. Mas a partir do momento que eu não tiver mais e eu ver aqui uma linha de comando alinhada nessa primeira coluna, daí a partir daqui é o meu programa principal. É daqui que o meu programa vai começar. Essa parte inicial aqui da definição das funções só vai ser executada no meio do meu programa principal, certo? Então, o que aconteceu? Aqui eu chamei a função. Então, nesse momento, o meu programa teve um desvio e veio para cá. L1, que eu tinha definido o lado 1, foi copiado aqui. L2 foi copiado para o lado 2. Aqui dentro, veja que eu estou usando as variáveis que eu coloquei aqui, na linha da declaração da função. L1 e L2 só são vistas, só funcionam aqui no meu programa principal. Lado 1, lado 2 são as variáveis que funcionam na minha função. E quando eu faço essa chamada, os valores daqui foram copiados para cá, respectivamente. Ok? Então, beleza. Meu programa desviou, veio para cá, copiou os valores para lado 1, lado 2, calculou a área. E agora, como que eu consigo mostrar, voltar para o meu programa principal e mostrar? Eu não posso escrever a área aqui. Da mesma forma que eu passei esses valores para a minha função, eu tenho que passar esse valor área de volta para o meu programa principal. Então, há um comando sempre aqui no final que é o return. E aqui eu vou colocar a variável que é o resultado da minha função, que é o que minha função está retornando para o meu programa principal. O que eu quero retornar aqui para o programa principal? Para que eu chamei calcula área hat? Para obter o valor da área. Então eu vou retornar o valor da variável área. E como que eu vou receber isso numa variável no meu programa principal? Na frente da sua função, você vai colocar uma variável recebendo essa função. Ou seja, tudo isso aqui, toda essa expressão vai se resumir ao que ela vai retornar. Vamos supor, então, eu digitei 5. Ficou 5 aqui para o L1, ficou 2 para o L2. Meu programa chegou nesse ponto. Chamou a função calcula hat. L1 está valendo 5. L2 está valendo 2. Então, nesse ponto, o que aconteceu? L1 recebeu o primeiro valor, 5, e L2 recebeu 2. Então, aqui dentro foi calculado com 5 e com 2. Deu 10. Então, a área recebeu 10, certo? E retornou o valor da variável área. Retornou 10. É como se estivesse retornando 10 aqui. Nesse ponto, finalizou minha função, retornou para o meu programa principal e, portanto, é como se tudo isso aqui valesse 10. Agora, esse 10 é copiado para o A e aqui dentro eu consigo
E aqui dentro, então, é a variável A. E aqui dentro, então, eu vou mostrar a área igual a 10. Certo? Então, essa é a lógica do passo a passo do que acontece quando eu chamo uma função. Deixa eu voltar aqui para o nome das variáveis. Certo? Então, meu programa começou aqui na minha primeira linha, chegou numa função, passou essas variáveis, foram copiadas os valores para cá, executei, retornei uma variável e salvei essa variável em uma outra no meu programa principal. Na verdade, salvei o retorno da função numa variável para poder mostrar o valor depois. Então, eu transformei aqui o que eu fazia no meu programa principal na chamada de uma função. E daí aqui eu posso fazer a mesma coisa. Certo? Ah, mas aqui eu criei umas linhas a mais, só troquei uma linha que eu tinha de código por uma chamada na função. Mas a função, pode se lembrar que eu posso ter aqui diversas linhas, eu posso estar fazendo várias coisas. Daí eu estaria substituindo a repetição de várias linhas por apenas uma única aqui. E aqui esse exemplo é apenas para entender o conceito, então pode parecer que não faz sentido, né? Trocar uma linha por uma função. Mas a função aqui pode ser muito maior, então pode ser muito mais vantajoso fazer esse tipo de ajuste. Certo? Vamos ver o funcionamento. Então, vou chamar aqui capítulo 9. Ok, então lado 1, 5, 2. Ops, aqui tinha que ser área. Certo. Novamente, 5, 2, área 10. Então veja que mostrou essa mensagem, outros comandos, começou daqui o meu programa. Pediu para entrar com o valor 5 e 10, passou o 5 e 10, o 5 e 2 para a função, veio para cá, calculou 10, retornou 10, 10 foi salvo em área, mostrou aqui 10. Mostrou outros comandos, pediu para entrar de novo com L1, L2. 7, 3, calculou 21 e finalizou aqui com a mensagem mais comandos. Agora, por exemplo, eu poderia colocar o L1 e L2 aqui dentro. Vamos pensar no que isso mudaria. Se eu tirar esse L1, L2 daqui, daqui e for jogar aqui dentro. Pode pensar, vai deixar o código mais enxuto. Só que agora, justamente, eu não tenho mais valores para passar para a minha função. Então, eu não tenho mais valores aqui para passar. Eu deixo o parênteses vazio. E, portanto, aqui eu também não tenho essas variáveis para receber o valor. Certo? Então, quando chega nesse ponto, é chamado minha função, sem passar nenhum valor. Meu programa vem para cá, simplesmente executa essas duas instruções, calcula, retorna, e daí eu recebo o retorno da função. Vai funcionar da mesma forma. Então, visualmente, só eu não estou passando nenhum valor para a função. 5 e 2. Deu erro na linha 11. Assim. Então, aqui, né, é L1 e L2. Eu vou estar calculando agora com esses valores daqui. Então, retornando, 5 e 2, 10, 6 e 3, 18. Finalizou o programa. Funcionou da mesma forma. É só voltar para a forma como estava antes. Então, antes estava assim. Então, o que é importante a gente saber? Aqui é a minha linha de criação, de definição da função. Aqui é uma linha onde eu estou chamando a função ou invocando a função. Aqui também, eu estou chamando a função, invocando a função.
Aqui eu chamei tudo de variáveis, mas também há outros termos. Esses aqui são argumentos da função. São as variáveis ou os valores que eu passo na chamada. São os argumentos. Aqui eu tenho os parâmetros da função. São as variáveis que estão aqui na declaração, na definição da função. Certo? Então a gente viu que eu posso ter parâmetros ou posso ter 1, 2, 3, vários parâmetros ou nenhum. Mas uma função sempre vai ter esse return. Toda função tem um return. Agora pode ser que uma subrotina não tenha return. Pode ser que, por exemplo, ao invés de mostrar o resultado aqui, eu queira mostrar o resultado aqui dentro mesmo. Então eu poderia fazer um print. Esse comando aqui da área, eu vou fazer aqui dentro. Área igual, vou mostrar o valor que eu calculei aqui. E daí eu posso até tirar esse return. Só que agora, sem o return, essa minha subrotina é chamada de procedimento. Então, quando eu tenho return, retorno um valor para concluir aqui o processamento no meu programa principal. Isso aqui é uma função. Quando eu, vamos dizer assim, eu finalizo a ação dela aqui dentro dessa área da minha subrotina, isso aqui é um procedimento. Agora, isso aqui é um procedimento porque não tem o return. Então, eu não vou fazer mais esse print aqui. Não vou fazer mais esse print aqui. E como a função não tem return, não tem o que eu salvar numa variável, não tem um valor. Então, não tem como eu fazer isso. Eu não tenho, portanto, um valor resultante. Eu simplesmente chego numa linha, chamo o procedimento, nesse ponto o código é desviado para cá, vai receber dois valores, vai calcular, vai mostrar a área, finalizou, retorna para cá e continua a execução do programa. Logicamente, também vai funcionar da mesma forma aqui para esse nosso exemplo. 5, 2, 10, 6, 3, 18. Ao invés de eu receber o valor resultante aqui no programa principal e mostrar o resultado, eu já mostro o resultado aqui dentro. Então, são duas abordagens distintas, uma com retorno, com resultado, e outra sem o resultado. Então, isso aqui que a gente acabou de ver é o procedimento. E a gente viu, então, as duas formas de subrotina, com a função, como a gente criar aqui uma função, e com o procedimento, a adaptação que a gente faz aqui para transformar essa subrotina num procedimento, certo? Como que fica no pseudocódigo? Então, no pseudocódigo, assim como no Python, eu começo, melhor, vamos começar pelo algoritmo. Então, o nome, algoritmo cálculos, que seja. Então, eu tenho o meu algoritmo cálculos. Vou ter a minha seção de declaração de variáveis, vamos fazer depois. Seção de declaração de variáveis. Agora, assim como no Python, eu vou começar fazendo a declaração da função no começo. Função, então a gente chamou lá de cálculo área retângulo. Cálculo área ret. Abre e fecha parênteses. Que eu vou colocar as variáveis. Então eu tinha lá lado 1, vírgula, lado 2. E aqui eu tenho que dizer quais serão os tipos dela. Então, 2 pontos, para lado 2. 2 pontos são o quê? No meu exemplo, são inteiro. Então, inteiro. E mais uma coisa, no final, 2 pontos. E aqui eu vou dizer o tipo de dado do retorno, da variável de retorno, que é um inteiro também. Então, esse aqui são os tipos de dado dos parâmetros. E esse aqui é o tipo de dado do retorno. Enter.
um espaço para a direita, aqui eu vou fazer o cálculo que eu estava fazendo. Então, ou melhor, antes de começar, eu também tenho a declaração de variáveis da função. Então, assim como a gente viu que tem as minhas variáveis, que lado 1, lado 2, que funcionam dentro da minha função, da minha subrotina, tem as variáveis que funcionam no meu programa principal. Eu faço também essa distinção aqui. Essas variáveis aqui é do programa principal. E as variáveis que eu declaro aqui são da função. Então, eu vou colocar aqui var, enter. Que variáveis que eu preciso, exceto essas aqui, que eu já declarei aqui o tipo. Eu preciso da área. A área vai ser o meu resultado. Então, a área é uma variável do tipo inteiro. Então, essa é a variável que falta eu criar. Eu tenho um início e um fim, assim como eu tenho para o programa principal. Mas esse início e fim é do quê? É da minha função, ainda estou dentro da função. Agora aqui eu vou fazer o cálculo. Área, setinha para a esquerda. Então, minha variável área, setinha para a esquerda, lado 1 vezes lado 2. Enter. E eu tenho o meu retorno, que aqui vai ser a palavra retorno. Retorno o quê? Área, certo? Finalizei função. Então, enter. E agora o que eu posso fazer? Começar o meu programa principal. Minha área aqui de início e fim. E agora eu posso começar. O que eu tinha lá no meu programa principal? Vamos desconsiderar esses outros prints. Tenho a leitura de duas variáveis e a chamada da função. Então, eu tenho lá sempre uma leitura de uma variável, um par, escreva e leia. Então, escreva digite L1, leia L1. Então, eu vou fazer isso para L1, L2. Fazer isso mais uma vez. L1 e L2. E agora eu vou usar minha função. Então, como que eu vou utilizar aqui, fazer a chamada da função? Vai ser chamando o nome. Só para confirmar aqui, o nome é cálculo área RET. Então, cálculo área RET. Abre e fecha parênteses. Dentro eu vou passar as variáveis que vão para lá, que é L1, L2, que vão ser copiadas. E eu tenho o retorno, então eu vou salvar em uma variável A. Vou fazer a variável A receber o resultado dessa função. E depois eu posso simplesmente mostrar esse resultado. Escreva área igual, vírgula A. Agora, o que falta para eu finalizar? Declarar as variáveis. O que eu tenho aqui? L1, L2 e A. Então, volto aqui, que eram as variáveis do meu programa principal. L1, L2 e A. São variáveis do tipo inteiro. Então, olha como ficou o programa. O nome, seção de declaração das variáveis do programa principal. Depois vem a função, com as suas variáveis declaradas. Eu não preciso declarar novamente os parâmetros, mas o retorno sim. Início e fim e o meu algoritmo da função. E depois o início e fim e o meu algoritmo no meu programa principal. Certo? Então, com isso, a gente teve uma visão geral de subrrotinas, funções, procedimentos, em Python, em pseudocódigo, há exercícios disponibilizados, os gabaritos. Então, orientamos que vocês busquem fazê-los e quaisquer dúvidas tragam para a sessão.